Você trabalha com jornalismo policial há quantos anos? Trabalhou? Aí o que aconteceu? Eu entrei, cansei de fazer esporte em 95, fui para receber um telefonema do Evandro, não, do Schrader, que era o diretor na época, porque o Evandro Carlos de Andrade tinha ido para a televisão, a família Marinho chamou ele para lá. Aí, ao chamar, ele pegou quem despontava, quem corria atrás, rejuvenescer um pouco em algum aspecto lá de polícia, de isso, de aquilo. Sim, e aí foi aí que eu recebi a ligação, já de manhã, já tinha acabado de chegar em casa. E aí, olha, papai, Schrader, eu sou aqui. Eu falei, pô, Schrader, qual é a tua função na Globo? Olha só, pô, o cara era gerente, né? Geral, diretor. Não, eu queria que você desse um pulo aqui para acertar, porque se você quiser. Eu falei, lógico, é o meu sonho, né? Mas a gente pensava até em futebol, mas não, eles queriam que eu reforçasse o RJTV. Entendi. Agora, só que quando eu olhei ali, realmente a adaptação é outra história, o texto é outro. A forma de comunicar. A voz, tinha que ter uma voz que não era... Quer dizer, hoje eu peguei um ritmo que todo mundo... Vários taxistas, eu entro em táxi, o cara olha para trás... O senhor trabalhou na Globo? O senhor trabalha na Globo? Porque a voz ficou... né? Claro, fica marcado. Porque depois foi de 9, porque eu fiquei 3 anos em BH, 9 até praticamente 2 anos. Então... muito tempo. 24 anos, 3 fazendo matéria para cá também, 3 anos. Eu fiz a primeira porrada cantor lá na briga de salários da Polícia Militar. Foi a primeira greve nacional da PM com o Eduardo Tchau e os 2 sargentos que viraram deputado, o outro, o Cabo Júlio, virou deputado federal. E isso tudo foi eu entrei no JN pela primeira vez num barco na enchente em BH. Caraca. E ao vivo? Não. Tudo gravado. Tudo gravado. Muita gente... porque o JN é mais tarde. Muita gente... Aí quando eu voltei pro Rio, né, que o César Seabra me chamou, que foi meu chefe no Globo, eu voltei pro Rio e comecei desde 99, né? Cara, olha, nesse tempo todo que você, desde 99 para cá, você participou de toda... essa meio que metamorfose do Rio de Janeiro. Violência. Dessa violência. Você lembra, não? Você não lembra do assalto? Eu estava entrevistando. Qual deles? Estava entrevistando uma mulher no centro e tem a imagem famosa. E passou em todo mundo. Porque eu estava entrevistando e o ladrão, no meio da entrevista, tentou arrancar o cordão em frente ao museu na Central ali. Tentou arrancar o cordão. Aí o que eu fiz? No instinto, corri atrás do ladrão, atravessando a Presidente Vargas. Caraca, que maravilhoso. Pegou? Não peguei não, mas o que acontece? Ela falou, não, Eduardo, tá aqui meu cordão, porque era um cordão fraco, eu não sei qual... Aí ele olhou, eu olhei e falei para ele, ele já tinha parado de correr e pegou um pedregulho, cara. E ficou me ameaçando do outro lado, no meio da Presidente de Vargas. Sim. Aí eu falei, taca. Mas aí ele... foi uma coisa incrível. Depois chegou a PM e era o auge dos roubos que continuam até hoje. Dos furtos lá no centro do Rio. Só mudou um objeto, que agora é celular. Não, tudo. Cordão. Tudo. Porra, a Patrícia foi delegada titular da 4ª DP, ali perto. Ali perto. Roubaram a máquina de ar-condicionado da delegacia. Cracudo. Isso é piada pronta, pô. Mas não piada pronta. Mas acontece isso. As delegacias estão muito entregues, né? Todas as delegacias, não, todas não, mas boa parte do Estado, porque não há conservação, entendeu? Então é difícil. Cuidado. Muitos são obrigados a pedir, você sabe disso, a empresários da região, para dar uma moral ali, dá aqui, cuida dali. Conheço vários policiais. Ele sabe disso. Vários sei policiais. Então pede aqui, pede ali. Agora, tem delegado que não aceita, mas a maioria aceita. E as goteiras? Entendeu? E essas... As viaturas também. Bem. A PM agora está melhor. Está melhor. Está em termos de viatura, o Cláudio Castro entregou bastante viatura. Então, a situação é que
eu não entendo como... Vou falar uma coisa que minha namorada, por exemplo, não gosta que eu fale. Eu não entendo como um turista vem aqui direto, entendeu? Porra. O Anselmo fala isso Outro dia, eu viajei ano Ele passado. fala isso o tempo todo. Com a Patrícia, fomos à Escandinávia. E o meu voo era por Londres. Você anda em Londres, anda nos países escandinavos. Quando eu entrei no avião, eu falei assim, gente, o avião está lotado de gente indo para o Rio de Janeiro. Será que essas pessoas têm alcance do que o perigo que eles estão correndo? Principalmente que eles não estão habituados. Eu estou habituado, eu sei onde eu vou andar. Agora, e o turista, que o cara não... Lotado. E eles felizes pra... Eu fiquei triste, não era o que eu gostaria que fosse. É lógico. Entendeu? Porque o potencial de turismo do Rio de Janeiro é um país, muito alto. Uma cidade linda, tem muita coisa a oferecer, mas infelizmente a insegurança é assustadora. Eu não tenho dúvida em falar isso. Agora, é chato, né? Entendeu? Agora, Copacabana, como é que está Copacabana em termos, né? Que é a princesinha, né, do mar. É o cartão chamariz. Postal. É o chamariz. Quando você fala do Rio de Janeiro, todo mundo fala Copacabana. Vai andar ali, vai andar no calçadão qualquer hora, com cordão, relógio... Não, a gente até anda. Lá. A gente está acostumado. Anda carioca. É isso aí, mas para quem não está habituado, quem não está esperto, porque tem que ter pescoço de volante jogando no Maracanã, tem que estar olhando para todos os lados. Eu até gostei muito do show da Madonna, Lady Gaga que teve agora, que foi um dos maiores públicos, e a polícia conseguiu... A quantidade de programas foi muito pouca. Reduzida, né? Em função do que poderia, né? Mas eu me lembro, foram centenas de facas, eu botei essa imagem, centenas de facas, tesouras... Foram apreendidas. Né? Foram apreendidas, entendeu? Então, agora... O poder desses guias turísticos, né, dessas empresas, deve ser muito grande, né? Porque deixa, entendeu? Agora, o que mais perturba agora, na minha opinião, no Rio de Janeiro, são esses motoqueiros que andam em calçadas roubando, entendeu? Furtando. Botafogo, Flamengo, Glória, acho que Barra. Eles sobem na calçada para furtar telefone celular. Exatamente. E aqui na Barra também está acontecendo muito isso, entendeu? Sim. E aqui na Ayrton Senna, né? Vocês não já viram aqui na Ayrton Senna, sai ali daquela curva Chico Anísio, não é? Joga fragmento de coisa no asfalto, galho, o cara para e sai do mato. É uma coisa... Temos de quebrar o vidro também da Tem isso. E isso que eu queria entender de você. O ideal era ter carro blindado, nosso amigo aqui tem, né? No Rio de Janeiro. Não, já ando, tem... Eu fui sequestrado na Barra. Você foi? Em 2020... Cartão bancário, essas coisas? Saque. Sequestrado em frente ao Zona Sul. E aí fiquei 3 horas e meia. Na mão dos caras, os caras fazendo transferência, fazendo tudo. E aí depois disso... Não, até não me agrediram, não. Agora, você passa um sufoco do caramba que você não sabe o que vai acontecer com você. Entendeu? Não sabe. E aí, você não sabe... Será que vai chegar meu dia, né? Mas assim... Sabe a instabilidade psicológica dos caras, sabe se vão atirar ou não. Drogado ou não? Tava drogado ou não? Não estavam drogados, e aí a gente vai entrar no que a gente está falando aqui. Eu fui sequestrado à noite, me liberaram 3 horas depois, sem todos os meus pertences pessoais, computador, telefone, entraram nas minhas contas bancárias, transferiram dinheiro, passaram cartão de crédito, fizeram tudo isso. E aí, 20 dias depois, esse cidadão que me assaltou, ele foi preso. Foi julgado. Solto. Foi julgado, foi condenado, mas teve a opção de recorrer em liberdade. É isso que não pode. Voltou para a rua. Então, você pega... Quanto tempo depois disso? Ele ficou preso, acho que 1 ano e meio, aproximadamente 2 anos. Tanto que o grupo dele, isso eu conversando com um delegado, o grupo dele que participou da morte dos 4 médicos ali na praia. Sei. Entendeu? Eu sinto isso muito, que foram confundidos se foi ele, eu não sei. Ele não pode falar que foi ele, mas é do grupo dele que participou. Mas o que eu estava assistindo um podcast essa semana, na qual estava o secretário de Polícia Civil,
que na minha opinião, tem feito um belíssimo trabalho. Né? Infelizmente, a sensação que a gente tem quando anda na rua não é boa, né? Mas os números que ele apresentou são muito bons. Né? Ele pegou, em setembro, tem 9 meses que ele está atuando como secretário. Em setembro do ano passado, nós tínhamos aproximadamente 3.500 roubos de carro e de carga por mês. Ano passado foram apreendidos 732 fuzis. E ele começou a fazer um trabalho que tem 3 operações dele, que é a torniquete, até porque são tantos números aqui. Ele tem a operação dele de contenção, que já conseguiu 6 bilhões de reais sequestrados, 12 presos, que é daquela casa, 2 casas aqui no condomínio Novo Leblon, que casas avaliadas em 20 milhões de reais, prenderam 243 armas e 43 mil tinha muita. Eu botei munição. Tudo eu botei no Instagram. Ele teve a operação Espoliador, que prendeu 610 pessoas num único dia, que só combatendo latrocínio. Em várias cidades, né? Em várias cidades ao mesmo tempo. Os números do Rio de Janeiro hoje, a gente teve uma média a mais baixa da história, que foi em março, que foi 1.500 roubos. O problema é que é muito ladrão, né? Aí é o que ele fala lá. Aquela medida que teve da DPF 635 acabou com o estado do Rio de Janeiro. Acabou. Por quê? A restrição que a polícia tinha para fazer operação na favela, o que acontecia? Você tinha que avisar 5 órgãos públicos para você entrar. Vaza na hora. Exatamente. Então, quando o policial chegava lá, e aí o que aconteceu com essa DPF? Ela fortaleceu o crime organizado. Então, o crime organizado, que antigamente usava fuzil, eles estão usando .30, eles estão usando .50 para dar um tiro na polícia. E o pior, para prender o Peixão, né? Teve aquela dificuldade toda. Sabe o que o Peixão estava fazendo, a quadrilha? Lá no Complexo de Israel, estava atirando em direção à Avenida do Brasil. Na última operação morreram 3 inocentes que estavam no trânsito parado. Um dentro do caminhãozinho, outro no carro, outro no ônibus. Quer dizer, eles atiram a esmo só para poder realmente provocar aquele terror. Ou seja, são terroristas. Eu acho que o bandido hoje no Rio de Janeiro tem que ser tratado realmente como terrorista, porque eles fazem terrorismo, não está mais para roubo normal, porque pela apreensão de armas, o porte dessas armas, eles vão para... E teve gente já que na Zona Sul tem gente roubando de fuzil. É porque o fuzil, por causa de uma decisão, antigamente se você estivesse portando um fuzil, você teria uma pena aumentada. Mas agora... Hoje, se você for pego, aí você pega formação de quadrilha e assalto, eles entendem que você está com fuzil em decorrência do assalto. Então você não acumula essas penas. É tudo para amenizar, né, cara? A gente tem a legislação é muito leniente. Branda. Isso, muito branda. Eles fizeram uma operação que prenderam 530. Desses 530 que foram presos, 66% era reincidente. E a saidinha? É muita coisa. Saidinha, você tem direito a saidinha por causa das penas e sai e não volta mais. Eu perguntei, tive lá no meu podcast com o desembargador Paulo Rangel, né, um dos principais aqui do Rio na área criminal. Aí ele perguntou, eu também não voltaria. Falei, o Maitor lá, um grande traficante do Rio, saiu e não voltou. Eu também não voltaria.